paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e ouvinte da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Glória a Deus. Bem-vindo à casa. Oh, glória! Não gravei mais vídeo porque nós estávamos em Mariana, cidade linda de Minas Gerais, ali. Deus te abençoe, Ana Paula e Luciana. Abraço, já estou com saudade, que tão gentilmente nos hospedaram em sua casa. Nos levaram a conhecer o centro de Mariana, fomos fazer as missões do Senhor. Essas duas irmãs, glória a Deus, amigas e irmãs, né, nos convidaram para ir lá fazer as missões. Nós fomos, Deus aprovou, foi uma maravilha. Deus operou muitos milagres, muitas libertações, curas divinas aconteceram. Eu estou muito feliz com meu Deus. Estou bastante rouca, mas vamos responder aqui a alguns irmãos que têm nos perguntado por e-mail, pessoas que me barram na rua, pessoas que querem saber sobre muitas coisas, e eu vou, assim, em nome de Cristo, estar gravando esse vídeo para orientar, porque esse é um canal de orientação com a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. É um canal que Deus mandou abrir para abrir olhos, então vamos lá. Também abraço para a missionária lá do Amazonas que encontramos na rodoviária aqui do Tietê, em São Paulo. O filho dela foram muito gentis, calorosos e amistosos, né? Aqui na rodoviária do Tietê, de São Paulo. Encontrei com essa missionária. Povo amazonense, abraço. Abraço para todos vocês, meus irmãos. Que vocês se encontrem na mais perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor lhe abrace nesse dia e lhe abençoe grandemente. Glória a Deus. Amados, muita gente tem me perguntado, e até aí nos comentários, nos vídeos postados, que estou muito rouca, irmãos, mas nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Não repare minha rouquidão, e que a gente não para. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, cerimônia de posse de dirigentes de igreja. É um culto muito longo, né? Fizemos a apresentação de mais um dirigente para dirigir mais um templo, e demora esses cultos de apresentações, né? De cerimônias, apresentações de novos dirigentes. E eu fiquei muito rouca, mas vamos lá. Vai ser um vídeo meio prolongado, porque é vários assuntos. Primeiro nós vamos responder aos que nos perguntam assim: Pastora Nadir, por que Deus não lhe revelou o pastor Aleluia, o denominado, né, vamos dizer assim, Aleluia, que ele estava com este problema, esse pecado e tal e tal. Pastora Nadir, porque a senhora disse que viu um anjo quando estava assistindo a live do pastor Aleluia. Glória a Deus. E agora a capa dele foi tirada, é muitas perguntas. E nós, amados, vamos responder tudo sobre a luz da palavra de Deus. Porque Deus não se importa com opiniões e nem achismos. Deus se importa que nós venha responder tudo à luz da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vou fazer aqui uma lista dos servos do Senhor, servos seríssimos, profetas, nazireus, que foram enganados, e Deus não revelou o engano para nenhum deles. Patriarcas e profetas. Ouça bem, patriarcas, profetas, nazireus e guerreiros, soldado de Cristo como Josué, de Cristo
de Deus, que Cristo não existia, o seu nome era Senhor dos Exércitos, foram enganados. Então, amado, Josué foi o primeiro, né? Foi enganado, está no capítulo 9, pelos gibeonitas. E Deus não revelou. Foi enganado por Acã e perdeu a guerra. Depois que Israel foi derrotado por esse engano, foi que o Senhor foi falar quem era o enganador, que era Acã. Glória a Deus. Deus ocultou do profeta Eliseu a morte do filho da sunamita, vamos dizer assim. E ele mesmo disse, Deus tem ocultado de mim este negócio. Viu, irmãos? Quando Deus não quer, não há nada que se possa fazer. Só que Cristo disse, não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Não é tudo que Deus vai mostrar para as pessoas, para os seus vasos e profeta. Eu sustento o que vi e não vou dizer que me enganei, porque não me enganei. Eu vi esse anjo todo vestido de roupa branca prateada. Tudo nele era branco e prateado quando eu assisti a live do pastor Aleluia, denominado Aleluia. Viu? E eu não vou retirar o que disse, porque foi uma visão muito nítida. Ele entrar nas casas dos que tocavam em seus ungidos. Não estou dizendo só em mim, nós ungidos. Ele ia esperar a ordem de Deus para exercer a vingança. Era um anjo executor da ira de Deus. Ele ia executar a ira de Deus, mas Deus opera, meus amados, quando ele quer operar. Ele dá a corda por muito tempo. Depois ele puxa a corda. Você pode profetizar uma coisa que Deus vai punir hoje uma pessoa. Ele pode punir essa pessoa daqui a 10 anos. O tempo para Deus não existe como existe para nós. Ele dá uma profecia hoje, mas não quer dizer que a semana que vem ela vai ser cumprida hoje mesmo. Tem profecias que é para já e tem outras que é para anos de espera. Só ele é a Bíblia, meus amados irmãos. Aquele profeta que foi comido pelo leão em 1 Reis 13. O profeta velho enganou o profeta novo. E por que ele foi enganado? Porque o Senhor disse, não voltarás pelo caminho que tu vieste. Glória a Deus. Nem comerás pão e nem beberás água nesta cidade. E ele desobedeceu. Pela desobediência, Deus também não revelou esse engano. E ele foi morto por um leão. Está lá no livro de 1 Reis 13, vai lá ler. Glória a Deus, amados. Um profeta que fez o altar rachar, que fez a mão, o Deus operou através dele, que a mão do rei Jeroboão ficou ressequida e ele foi enganado e morto. Deus usou ele e operou um milagre tremendo na frente do rei e ele foi enganado e morto. Então não fique tocando no desconhecido sem ler a palavra, porque Deus também pode lhe punir por omissão da leitura da palavra. Esse que foi morto por um leão foi omisso, foi rebelde, desobediente. O Senhor disse que não era para ele voltar pelo mesmo caminho. Ele voltou para a casa do profeta velho. E o profeta velho mentiu a ele. Ele acreditou. E Deus deixou ele no engano. Não era um profeta de Deus também? Só que eu não me enganei com esse anjo não, viu? Deus ocultou de mim, não foi um engano. Ele ocultou de mim. Como ocultou para Eliseu a morte do filho daquela mulher. Glória a Deus. Eu também quero falar do engano de Sansão, que é a primeira esposa dele. A Filisteia enganou ele no enigma. Ele foi enganado por ela. E Sansão não era nazireu de Deus desde o ventre. Por que Deus deixou?
Leiam a Bíblia, meus amados. Também quero falar do engano de Jacó. Vocês viram o que ele fez com José, o filho que Jacó mais amava, vender o seu irmão como escravo para o Egito, para uma caravana de midianitas que depois o levaram para o Egito. E Jacó foi enganado a vida inteira. Deus não revelou. E Jacó tinha sonhos, a Bíblia prova no livro de Gênesis, quando ele viu aquela escada, anjos subindo e descendo. Jacó, um dos patriarcas de Israel, ficou enganado por anos pensando que o seu filho era morto. E Deus não deu nenhum sinal a ele. E ele não era patriarca de Deus para gerar as 12 tribos. Por que me condena e me faz essas perguntas? Eu não sou melhor do que este, não sou melhor do que Jacó. Aliás, eu não sou nada. Diante de Jacó, diante de Josué, diante de Eliseu, eu não sou nada, sou execrável. Uma purguinha. E eles foram enganados, e por que a manada não pode? Glória a Deus. Também quero falar do engano de Isaac, que foi enganado, era um dos patriarcas, o segundo patriarca de Israel. Primeiro foi Abraão, depois Isaac. Rebeca, junto com Jacó, não enganou, fazendo-se passar por Esaú, que era peludo, e ele não era. Ele botou pele de cabrito nos braços, no corpo, para se passar. Não enganou Isaac. Por que Deus não deu um sonho para esse povo? Que era dele, escolha dele. Isaac era escolha de Deus para ser. Foi escolha de Deus para ser um dos patriarcas de Israel, e foi enganado. Não, é porque é a irmã Nadi. Então eles fazem questão de perguntar, de dizer, porque eu sou ungida, profeta, pastora, porque então que Deus não me revelou. Glória a Deus. É por causa do canal que está crescendo, e a inveja mata. A inveja mata. E eles querem um motivo para envolver meu nome nos canal dele, para os canal dele crescer, com a minha luz, com o meu nome. E você, amado irmão, que me faz essas perguntas no comentário, por favor, encarecidamente eu lhe peço, leia a Bíblia. Não faça esse tipo de pergunta sem ler a Bíblia. Em vez de você perguntar, coloque esses versículos nos comentários. Em vez de você que é cristão, estou falando agora com cristão, eu não estou falando com ímpio agora. Não fique, porque Deus vai sondar o seu coração para ver a intenção da pergunta que você está me fazendo. Não peque por omissão da palavra. Eu estou lhe respondendo dentro da palavra. Eu não estou aqui com história de carochinha. Olha quantos anos Jacó foi enganado, sendo um dos patriarcas de Israel que gerou as 12 tribos. Olha a importância desse homem para Deus. E mesmo assim Deus deixou ele no engano por tantos e tantos anos. O engano de Judá. Glória a Deus. Um dos filhos de Jacó. Tamar o enganou, a sua nora. Os filhos de Judá foram mortos por Deus. E ela o enganou. Engravidou dele e escondeu. E ele ficou enganado. Se ela não abre a boca e tira o engano, ele ficava enganado. Sabe lá Deus por quanto tempo? Judá era que ia constituir uma das 12 tribos. Olha a importância desse patriarca também para Deus. E foi enganado por uma mulher. Por que Deus não pode ocultar alguma coisa da irmã Nadi? Por acaso a irmã Nadi é a santarrona do pedaço? Que é isso, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A irmã Nadi é um ser humano como você. Eu estou consciente das minhas fragilidades. Só que Deus pega qualquer fragilidade e faz arma de guerra e usa seus filhos. Veja Jael, mulher de Heber, que matou o general Císara com uma estaca na cabeça.
Glória a Deus. Uma mulher nômade camponesa, frágil, sem ter nenhuma força, acabou com o homem mais temido da história da sua época, pela força de Deus. Glória a Deus. Bom, já respondi sobre os enganos dos servos de Deus. E agora eu quero falar sobre o não julgar. Não estou fazendo este vídeo, amados, para defender o pastor cognominado, aleluia, que é o pastor Francisco, que está preso. Não vou defendê-lo, porque se fosse um dos meus filhos que tivesse cometido um pecado, qualquer crime, eu os entregaria para a lei. Viu? Entregaria. Porque eu e você não podemos ser cúmplice do pecado de ninguém. Está em Romanos, também capítulo 1 a seguir. Que quem consente o pecado dos outros, quem aprova, Deus considera cúmplice. Glória a Deus. Então nós não podemos aprovar as obras das trevas. Se nós aprovar qualquer obra das trevas, nós somos cúmplices também. Nós temos que refutar, descartar, tomar posição sem julgamento. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo é o reino de Deus na terra. É uma parte do reino. E no reino de Deus não há crimes. Por isso Jesus não prometeu tribunais dentro da igreja. Ele nunca disse, olha, entre vós levantarei juízes, promotores de justiça, fóruns. Não. Cristo não prometeu isso para a sua igreja, para a sua noiva, porque dentro da igreja não pode haver crimes, porque somos seguidores de Cristo. Ele não cometeu crime algum. Como o próprio Pilatos disse, não vejo crime algum nesse homem. A igreja é sua seguidora, é parte de seu reino. Então não pode haver crimes. E onde não há crimes, não pode haver tribunais. Não pode haver juízes. Agora, se um cristão, um seguidor de Cristo, comete crime, ele pecou impiamente, cometeu crime como ímpio, ele deve ser tratado pela lei do ímpio. Porque ele foi impiedoso, tem que ser tratado pela lei impiedosa do ímpio. Só que quando a pessoa faz parte do reino de Deus, faz parte da igreja, a lei do ímpio e seus tribunais, Deus vai colocar a clemência. A lei de Deus sempre correu como um fio paralelo, junto com a clemência. E não é esse habeas corpus que favorece um e desfavorece outro, não. Nos tribunais de Deus, na glória, não tem habeas corpus. Cristo disse, não saireis dali até pagar o último centil. Aí onde está a clemência nisso, irmã Nadir? No arrependimento. Se verdadeiramente uma pessoa se arrepende do que fez, é Deus quem avalia o coração desse ser humano. E vamos dizer assim, entre aspas, lhe dá o habeas corpus do céu, que é a clemência. Então Deus vai favorecer essa pessoa. Eu estou dizendo de modo geral, eu não estou falando agora de pastor Francisco, aleluia, não. E nem estou defendendo ele. Se ele cometeu, que eu não estava lá para ver, se ele cometeu esse crime, que é um crime hediondo, ele foi impiedoso, ele cometeu impiedade e pela lei do ímpio deve responder. Porque a igreja não tem tribunais de júri.
Os irmãos entendem? Viu? Eu quero dizer para vocês que Deus não colocou uma idiota no púlpito de Santo André. Não. Eu sei muito bem que a igreja é proibida de julgar. Glória a Deus, estas coisas. Esses crimes. Podemos discernir coisas, glória a Deus, que Paulo diz, julgar entre vós mesmos, ele está falando de negócios. Não está falando de ser humano. Quando ele diz julgar entre vós mesmos. Glória a Deus. Certas coisas, certos negócios, certas coisas que, glória a Deus, não precisaria levar na justiça. Como um irmão enganar outro no negócio, como dizer que o carro tá bom e o motor não tá. Então, essas coisas não se precisa levar à justiça. Se ora, se busca diálogo. É tanto que Paulo diz, por que não ficais no prejuízo? Em vez de levar o vosso irmão a litígio. Então, nós não podemos processar ninguém que é do reino de Deus, porque no reino de Deus não existe processo, não existe tribunais. Viu, irmãos? Então, nós vamos ver agora como a lei de Deus corre com a clemência, sempre correu. Tinha o urim e o tumim para falar pelo pecador, que era aquele peitoral que representava as 12 tribos, que o sacerdote colocava no seu peito, aquela placa de ouro com as 12 pedras preciosas que acendiam. Quando elas acendiam como lâmpada, Deus estava dizendo sim. Então o pecador poderia receber esse sim e ser absolvido. Ou então quando Deus mandava a nuvem da aspersão, que a nuvem vinha em forma de tornado e aspirava o holocausto do pecador, Deus também estava dizendo, está perdoado, pode voltar para casa. Se Deus não fizesse esses sinais, ele estava condenado ao apedrejamento. Então, amados, a lei de Deus sempre correu com a clemência para quem se arrepende. A clemência só serve para o arrependido. Um crime que foi cometido em 2002. Nesses 20 anos, o pastor Francisco poderá ter se arrependido? Pode, eu não estou lá para saber disso. Eu não posso entrar no coração dele. O coração humano só Deus sonda. Só Deus. Eu não posso, você não pode saber se ele se arrependeu. Agora, Deus vai provar para a sua igreja se ele se arrependeu ou não. É Deus que vai mostrar isso para a sua igreja de hoje em diante. A igreja nem precisa buscar isso. Isso já está garantido nas escrituras. Pela árvore conhecereis os frutos. Vamos ver se este irmão, apresenta fruto de arrependimento. Como Júlio César. Supostamente, Júlio César está apresentando fruto de arrependimento. E todo arrependido, amados, todos se arrependem dos seus pecados, dos seus crimes, tem a clemência de Deus, como Manassés, viu? Está lá, glória a Deus, em 2 Crônica 33, Manassés, ele foi levado pelos assírios, atado em cadeias para morrer na Babilônia. Ele foi sentenciado à morte. E os assírios iriam entregá-lo aos babilônicos, que talvez desejassem muito sua morte. Cadeia, sabe o que é cheio de correntes, de cadeias? Amarrado com correntes de ferro. Ia ser levado para a Babilônia. Por quê? Deus o sentenciou à morte. Porque ele passou os seus filhos pelo fogo. Era uma prática dos moabitas, era a abominação de Moabe. Oferecer seus filhos a Moloque em sacrifício humano. E Manassés trouxe, foi o pior rei de Israel, trouxe este costume para Israel. E o Senhor permitiu ele ser preso pelos assírios, conduzido à Babilônia para morrer lá. Ele se arrependeu
arrependeu deveras, diz lá o versículo. Leia 2 Crônica 33 a seguir, que fala isso. Glória a Deus. Que eu vou dar poucos versículos aqui, porque é para você abrir a Bíblia, para você criar o costume de ler a palavra de Deus. Tá lá, 2 Crônica 33, a seguir. Procura o versículo que está escrito assim. Deveras se angustiou, se arrependeu lá, deveras suplicou, se humilhou, e Deus ouviu e revogou. Você sabe a definição da palavra revogar? É tirar, revogar, acabar com a sentença. Deus acabou com a sentença de Manassés, o pior rei de Israel, que passou seus filhos pelo fogo. Então é Deus quem julga seus filhos. Mas se cometeu crime, como o ímpio comete, pela lei do ímpio será julgado e castigado. A igreja não tem tribunais. Vamos ver a história de Davi? Quem não peca, irmãos. Por isso que está escrito, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tem muito pastor, muitos irmãos aí querendo dar uma de santarrão, mas todos nós na vida antiga tivemos os nossos podres, os nossos pecados, e foram perdoados. Nós não temos que estar julgando irmão nenhum na fé. Deixa essa causa na mão de Deus. Então, muita gente diz, mas ele revelava, falava. Davi também. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus, que usava Davi para fazer os salmos, compor salmos, que é um cântico, é uma oração, é uma declaração, é um pedido, é uma poesia para Deus. O Espírito de Deus esteve com Davi na sua época até o fim. Quando ele se deitou com Betseba, o Espírito de Deus não saiu dele, não. Porque o Espírito de Deus, ele não se mistura com nossa natureza adâmica. Ele não se permite ser maculado por ninguém, nem desonrado por ninguém. O Espírito de Deus continua em nós. Está lá em Salmo 68, 18, que fala que Deus deu dons até para os rebeldes, para provar a sua existência. Leia Salmo 68, 18. Deus deu os dons, concedeu, está escrito lá, dons para os rebeldes também. Mesmo que a pessoa peque, diz Paulo a Timóteo, Deus permanece fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus entrou na vida de alguém e ele não vai se negar que entrou na vida daquela pessoa porque a pessoa pecou. Ele vai dizer, eu estou na vida dele e dela. E vai mandar o profeta falar de conserto, como mandou o profeta Natan a Davi. Vamos ler? Agora eu vou ler. Glória a Deus. 2 Samuel 12, 9. Olha a sentença de Deus para Davi. E o Espírito de Deus continuava em Davi. Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste um oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi,
também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Não era o grande Davi de Deus que matou o gigante Golias? Glória a Deus. Por que estava nessa situação? Como ele chegou a uma situação dessa? Mesmo tendo o Espírito de Deus em sua vida. Porque seres humanos pecam. Porque seres humanos estão propensos a ter cegueiras espirituais. Ninguém aqui na terra vai ser santo na sua totalidade. Agora Deus quer o nosso aperfeiçoamento, como está escrito na Bíblia. O aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus. Deus vai nos aperfeiçoando à medida que nós andamos, subimos os degraus, até que seja dia perfeito e Ele nos tire dessa terra. Só que seres humanos pecam. Glória a Deus. Viu, amados? E Davi pecou crime hediondo. Isso que o pastor Francisco, denominado Aleluia, fez, não é de agora, não. Isso vem desde os primórdios da igreja, dos tempos antigos. Não é de agora. Por que tu se espanta com isso? Não é de agora. Olha os crimes de Davi. E o Senhor disse que jamais o mal sairia da casa dele. Isso é para sempre. Glória a Deus. Pode crer que quando tem um descendente de Davi no trono de Israel, as guerras estão feitas. Se levanta tudo quanto é país, né? Para atacar Israel. A espada ficou na casa de Davi. Um rei ungido por Deus. Ele disse, achei Davi, disse para Samuel, um homem segundo o meu coração. Deus acha todos nós e nos chama. Glória a Deus. E não manda ninguém sem vergonha. Ele disse, se converta. Deixe o ímpio o seu pecado, Isaías 55 diz isso. Deixe o ímpio o seu pecado e se converta. Mas tem seguidores de Cristo, crentes, que pecam, mesmo com um chamado tão grande. E Davi foi um. Só que Deus não queria a morte de Davi. Deus transpassou, porque a morte dele seria apedrejamento, pois adulterou e matou e tem o corpo queimado a fogo depois de morto. Glória a Deus. Era sepultura sem honra, o crime de Davi. Deus transpassou, a criança morreu. Foi o primeiro mal que entrou na casa de Davi, a morte da criança que foi gerada com pecado. Depois, seu filho Aminon estuprou Tamar, sua irmã. Depois, Absalão vai e toma as dores de Tamar e mata Aminon. Depois disso tudo, Davi não leva Absalão à lei, que tinha que levar omissão. Aí ele vai, Deus permite, Absalão, próprio filho de Davi, tomar-lhe a coroa. Tomou-lhe a coroa, expulsou ele do palácio, ficou com as suas concubinas, armou uma tenda na praça em Jerusalém e deitou-se com todas as concubinas à luz do dia para todo Israel saber que Absalão estava no reinado. Se cumpriu a profecia de Natã na vida de Davi. Davi foi para Baurim e foi amaldiçoado por Simei, que zombava dele. Foi extremamente zombado. Davi só não foi linchado porque Deus não permitiu. Pela casa de Simei, que era parente de Saul. E o Espírito de Deus continuava em Davi. Viu, irmãos? Às vezes o irmão vira um sem vergonha, mas Deus não retira o seu espírito. Porque Deus ainda tem projetos. E quem somos nós para julgar? Deus tem projetos de reparações, de perdões e de restaurações na vida dessa pessoa. Glória a Deus. E não quer perder essa pessoa. Porque ela pecou. Porque a cegueira é própria do pecador. Se Deus for eliminar, como fez com Ananias e Safira, todos os pecadores da terra, ele fica sem igreja.
Ele fica sem igreja. Porque ninguém é perfeito diante de Deus. E nem santo na sua totalidade. A gente procura se santificar sim. Nós procuramos com zelo se santificar para Deus. Mas o diabo, ele pode cegar qualquer um de nós. Porque nós fomos vencidos por ele no Éden. Você viu o mal da casa de Davi? Olha Sansão, falar de Sansão de novo. Sansão, nazireu de Deus. Não podia ter o cabelo cortado. Tinha 7 tranças onde estava a força dos 7 espíritos de Deus. Sansão foi escolhido para ser nazireu. Glória a Deus. Tem essa força imensa, a ponto de fender um leão como se fende um cabrito, diz as escrituras. Pecou gravemente. Ele tinha a força de Deus nas suas tranças. Era o herói de Israel. Pecou, deitou-se com prostituta, casou-se com a filha. Ele fazia a obra de Deus como ele queria fazer. Sansão, ninguém vê ele orando, pedindo a Deus resposta. A Davi era um homem de oração e jejum. Sansão, ninguém vê falar disso na vida dele. Ele, por causa da sua força, talvez, fazia a obra de Deus como ele queria. Não fez a vontade de Deus como Deus quis. E Deus arrancou-lhe os olhos. E depois o Senhor voltou para Sansão depois do seu castigo. E ele virou escravo dos filisteus, perdeu sua força. Seu cabelo cresceu de novo e a força retornou. Porque Deus estava ali nos cabelos, mandando força nos cabelos, que irradiava por todo o seu corpo. Então, amados, não há acepção de pessoa com Deus. Pode ser nazireu, pode que hoje não existe mais o nazireado, mas pode ser nazireu, pode ser rei, pode ser o que for, não tem acepção. Pecou, levou. Não pense o homem ou a mulher que vai cometer pecados nessa terra para ficar impune, para não sofrer as consequências. Pode ser o mais ungido, o mais escolhido, o melhor dos melhores. Pecou, levou a paga. Então vamos ter cuidado com a nossa língua, como está escrito no livro de Provérbios. Glória a Deus, que cada um de nós comerá do fruto da sua língua. Fechar a nossa boca, deixar que Deus julgue. Você não tem um termômetro para pôr no coração de ninguém para ver o grau de arrependimento dessa pessoa com Deus. Viu? Quero falar uma revelação que Deus me deu faz um bom tempo, de um pastor que ele está caído e ele diz que é pastor. E o Senhor me diz que ele é um desviado, ele prega que é uma maravilha. E Deus fala, que não vou dizer o nome dele, que Deus não me autorizou. Este pastor está no YouTube, ele prega que é uma beleza, mas Deus diz que ele está desviado. E o Senhor disse para ele herdar o meu reino, porque ele está destituído da minha glória. E está pregando. E o Senhor fala que para ele herdar o reino, ele terá que aceitar Jesus de novo, voltar a ser uma ovelha, e Deus não aceita mais ele como pastor. Ele tem que ser ovelha para o resto da vida, sentadinho no banco. O Senhor não aceita que ele pregue mais a palavra. Glória a Deus. Onde está isso na Bíblia? Não sei. Porque os urubus vão aí, os que escarnecem de mim, dizem, ai, Manadi, fala bobagem, onde está isso na Bíblia? Mas Deus me revelou que esse pastor está destituído da glória de Deus. Ele foi pastor ungido, ortogado por Deus, mas eu não sei o que ele fez. O Senhor só me disse isso. O que ele fez, me revelou algumas coisinhas, mas o que ele fez que desagradou a Deus, eu não sei. Eu só sei que ele está aí pregando, e prega mesmo.
Deus pode mostrar aí para alguém de vocês que me acompanham. Se Deus mostrar quem é, você não temer, fala. Eu não ponho o nome dele porque Deus me proibiu. Eu estou dizendo, olha como é as coisas. O Senhor disse para ele, herdar a salvação, ele tem que voltar a ser uma ovelha. E não aceito que ele seja mais pastor na terra. Glória a Deus. E ele tem que ficar calado e só ouvir até o último suspiro, para poder ele ser salvo. Olha aí o trato de Deus. Olha a clemência de Deus. Se ele continuar sendo pastor, pregando no engano, ele não herda. Mas se ele voltar a ser uma ovelha, ele herdará a salvação. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Deus é quem julga, Deus é quem dá a sentença. Espero ter lhe ajudado com esse pequeno estudo da Bíblia. Deus lhe abençoe. Fique na rica, doce e santa paz do Senhor Jesus.